iniciamos a gravar, tá? Para dar primeiras boas-vindas ao Moreno, ao Bach, que fez o inteligente convite para o Moreno. Conosco também o Flávio Dutra, o Geraldão Assi e o Márcio Pinheiro, por enquanto. Então, inicialmente, queremos dizer, Moreno, que o Pedro Osório é um bom amigo nosso, inclusive foi presidente da TVE, não é, Flávio Dutra? Uma organização que eu tive a honra e o privilégio de dirigir, o Flávio Dutra também, e sei que depois o Pedro Osório acabou fazendo também uma bela de uma administração. Então, de alguma forma, digamos que por tabela, a gente já se conhece, tá bom, Moreno? Então, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Já estava com medo ali quando o Alexandre começou a falar que ele era jovem, falando que ele deveria conhecer a Gazeta Mercantil. Eu estava com medo que ele dissesse que ele era filho do Cristiano Osório. E era muito jovem. Não, O mas Tiziano tudo bem, é já. jovem. O Tiziano é muito... Vocês são parentes, Moreno? Não. Seria pior se dissesse que era filho do general Osório, né? Aí sim era bravo. Aí já eu sou da linhagem pobre e menos poderosa dos Osórios. Que maravilha! Também estão conosco a Núbia Silveira, salve Núbia, e o grande chefe de todos os jornalistas vivos dessa paróquia, Carlos Bastos. Então, Alexandre, tu que tiveste a brilhante ideia de identificar o Moreno e o convidar para essa conversa nossa aqui na Nova Online, te peço que tu faça, então, as boas-vindas e já introduz um assunto com o Moreno, para a gente já sair. Moreno, é uma conversa informal entre amigos, tá? Todos jornalistas, como o Bach pontuou inicialmente. Então, o que vai rolar aqui é uma conversa entre nós, certo? Não é um monólogo, nem um diálogo, é uma conversa bastante plural, né, que tem certeza que todos nós estaremos satisfeitos tendo ganho ao final dela. Alexandre, por favor, abre o microfone e faça a saudação. Moreno, como eu estava te falando dos nossos contatos, esse é um grupo que se reúne toda semana para discutir coisas do jornalismo, da nossa profissão. Alguns ainda estão na área, outros não estão na área, né? Mas a gente está sempre discutindo isso, essa paixão nossa pelo jornalismo. E de vez em quando a gente traz alguns convidados aqui, já teve o Nelson Cirotes, que já esteve aqui conversando conosco sobre quando voltou para a RBS, imaginava que seria o futuro da RBS. E o teu nome veio por conta do trabalho que tu faz, que eu acho brilhante, do Farol Jornalismo, da newsletter, que eu aconselho a todos, que quem não conhece, que assine, que é uma curadoria de conteúdo do universo da comunicação, né, do universo do jornalismo, talvez, para a gente setorizar um pouco mais, do universo mesmo, né? Ali tem coisas que estão acontecendo na Ásia, na África, nos Estados Unidos, no mercado europeu. Então, a ideia hoje, Moreno, é que como tu é um cara que acessa essas coisas e com profundidade tu analisa ali, com muita propriedade, essa newsletter sai sempre às sextas-feiras à tarde, que a gente pode ler com calma no fim de semana, e o legal dela é que ela não só manda links do que está acontecendo, mas faz pequenas análises, pequenos resumos para a gente poder ler. Que tu nos falasse um pouco o que tu está percebendo, Moreno, e eu acho que a gente podia dividir a conversa em duas grandes dimensões. A primeira dimensão, digamos assim, atacado e varejo. No atacado, eu gostaria de que tu nos contasse um pouco como é que tu percebe que as empresas de comunicação, de jornalismo, estão tentando se reencontrar nesse novo mundo, principalmente como um novo modelo de negócio que aparentemente ninguém chegou ainda. Não sabe se é assinatura, não sabe se é vender newsletter, não sabe se é vender PayPal, enfim, tá confuso, né? A gente sabe que umas estão melhor que a outra, mas, enfim, a gente percebeu que elas diminuíram de tamanho. Então, eu acho que esse é o mercado, porque a gente sabe que jornalismo de qualidade é custo, tu tem que pagar os custos. Acho que isso é um bloco da conversa. Outro bloco, eu diria que é o varejo, ou seja, o que nós, jornalistas, estamos fazendo nesse universo? Como é que a gente está tentando se virar? Que técnicas novas nós temos que aprender? Que coisas novas estão surgindo? Que tendências novas estão surgindo? O que já deu certo? O que já deu errado? Né? Que daí é mais da atuação individual, profissional dos colegas. Enfim, é isso. Não vou me alongar mais, né?
deixar o Moreno nos falar aí. Eu falei, Verinha, que a gente tem o hábito sempre de até 19h15, assim, 19h20, não mais do que isso, né? Perfeito. É isso. Então, deixa o Moreno conosco aí. Muito bem, obrigado, Alexandre, obrigado, Mirinha, aos demais. É um prazer, fiquei muito honrado pelo convite, né? Eu espero também aprender muito com vocês aqui, né? Ter contato tão amigável, né? E próximo aqui, né? Num grupo de amigos conversando sobre jornalismo. É uma honra, né? E espero contribuir de alguma maneira, mas também aprender bastante com a percepção de vocês. É sempre ótimo essa troca, eu sempre adoro falar, sempre gosto muito de falar sobre jornalismo, como o Alexandre comentou. Eu também, além de jornalista, sou professor de jornalismo da PUC desde 2016, né? É, então, eu falo sobre jornalismo, né, com os meus alunos toda semana. Bom, eu vou tentar, gente, fazer uma fala rápida aqui, né? De vez em quando eu tento ser um pouco prolixo, ainda mais falando sobre jornalismo. Então, se vocês quiserem me interromper a qualquer momento, por favor, me interrompam, né? E desde já, né, que isso seja de fato uma conversa, um diálogo e não um monólogo, né? Como o Verinha estava comentando antes. Mas eu vou tentar abarcar esses dois, né? Esses dois grandes temas, né? Esses dois grandes guarda-chuvas, Alexandre. Né? E vou me permitir começar um pouco falando sobre o próprio Farol, né? E localizando, acho que o Farol Jornalismo, a minha atuação ali, né? Muito rapidamente, né? Para vocês saberem como que se dá, né, essa discussão semanal que o Farol ele promove, ou ele pretende, né, ou ele deseja. O Farol ele nasce, né, em 2014, então é uma newsletter que tem quase 10 anos já. No ano que vem ela faz 10 anos. É um boletim enviado por e-mail, né, por uma base de assinantes, né, que é uma base considerável, pensando no nicho, né, do assunto. Ela é lida por muita gente, né? Acho que, como o Alexandre destacou ali, ela já é bastante conhecida no meio. É uma newsletter que se mantém, né? Enquanto algumas surgem e outras, né, surgem e desaparecem ao longo desse tempo. E é uma newsletter que se propõe a fazer mais ou menos a mesma coisa desde o início, né? Ou seja, organizar uma discussão. E ela surge num momento em que eu estava saindo da redação, né? Eu trabalhei durante quase 10 anos na redação do Terra, né? Quando o Terra ele tinha uma redação grande aqui em Porto Alegre. Depois o Terra, né, ele meio que afunda em 2014, 2015 e agora ele meio que ressurgiu de um outro jeito que eu não sei muito bem qual é, né, mas ele volta a ser um player aí importante, né, dentro da cobertura do jornalismo, dentro do jornalismo, especialmente o jornalismo digital independente. Eu estava saindo da redação e eu via naquele momento, né, eu estava saindo da redação para fazer meu doutorado. E eu percebi que tinha muita coisa acontecendo, né, dentro do jornalismo, no Brasil e no mundo, e eu não sabia de nada do que estava acontecendo, né? Quando eu trabalhava dentro da redação, eu achava isso meio paradoxal, né? E eu acho que vocês sabem tão bem quanto eu que, às vezes, quando a gente trabalha numa redação jornalística, a gente fica muito, muito, muito envolvido com aquele trabalho, né? E acaba, às vezes, não tendo muito tempo para a gente olhar para os lados. E eu tive um pouco essa sensação e eu decidi, junto com a minha companheira, que também é jornalista e que trabalhou na Zero durante muito tempo, construir, né, produzir esse boletim em que a gente contaria para os nossos colegas o que estava acontecendo no jornalismo no Brasil e do mundo e oferecendo leituras, oferecendo caminhos, né, que são o que os links são, né, na internet, né, são caminhos para a gente percorrer. E aí a gente vem fazendo isso já há bastante tempo, né? E eu acho que isso, né, nos permitiu e nos permite ainda ter esse olhar, né, esse olhar um pouco mais de cima, esse olhar panorâmico para entender o que eu gosto de definir também como os movimentos da profissão, né, os movimentos da prática profissional, os movimentos, né, do jornalismo como um todo, seja, né, na sua prática ou seja na sua reflexão dentro da academia, né, já que muitas vezes a gente também gosta de fazer essa ponte, né, entre o que está sendo pensado dentro das universidades, né, dos centros de pesquisa
e como que isso se conecta, né, dialoga com a prática jornalística. Bom, né, então, assim, eu vou tentar responder as questões aí, Alexandre, da seguinte forma, assim, meio que tentando traçar um pouco desse histórico, né? Como que eu vejo o jornalismo, como que eu venho vendo o jornalismo a partir desse olhar que a newsletter faz, né? Como que eu venho vendo esse movimento do jornalismo nesses últimos 10 anos, né? É, e eu vejo, né, acho que um grande movimento, né, e um grande movimento com muitos capítulos, né, e não é um movimento, não vai ser novidade para vocês aqui, né, que é a relação do jornalismo com a tecnologia, né, assim, a relação do jornalismo com a tecnologia, e aí a gente pode abrir várias estradinhas aqui, né, a gente pode falar sobre o fazer, né? A gente pode falar sobre as empresas, né? E a gente pode falar da relação do jornalismo com a tecnologia, a relação das empresas, do jornalismo com as empresas de tecnologia, né? Algo que vem ganhando novos capítulos, né? Recentemente, né? E eu gosto de fazer esse olhar em retrospectiva, né? Porque nesses últimos 10 anos aconteceram muita coisa, muita coisa. E a gente vai, né, de uma espécie de conto de fadas, né, em relação à nossa relação, né, com as empresas de tecnologia, para um embate, né, cada vez mais claro, né, e cada vez mais, talvez mais ferrenho e difícil, né, e ao mesmo tempo a gente tendo uma dependência cada vez maior, né, dessas empresas de tecnologia. Então eu acho que esse é a grande questão do nosso tempo agora, né, e isso envolve, inclusive, a própria busca, né, pelo modelo de negócio, né? Essa pergunta de US$ 1 milhão aí que o Alexandre, né, coloca, né? É uma pergunta que ela não está respondida, né? Eu acho que ninguém tem a resposta. As empresas de tecnologia, né, essas grandes empresas, né, essas grandes plataformas, elas implodem o modelo de negócio do jornalismo, né, que era baseado na publicidade, e não tem nada para colocar no lugar por enquanto, né? E o que está sendo colocado no lugar por enquanto, né, é um misto de tentativas, né, e uma dessas tentativas, inclusive, é uma relação muito estreita, né, e muito questionável, inclusive historicamente, mas que isso está surgindo de uma maneira mais clara agora, uma relação muito estreita com as próprias empresas de tecnologia, né. Então, o jornalismo ele muda, né, e aí, falando em movimentos do jornalismo, o jornalismo nos últimos anos ele muda o seu olhar para as empresas de tecnologia, né? No sentido, e muda a sua relação com a própria cobertura de tecnologia, né? Então, a gente brincava, em 2015, 2016, por aí, né? Que a gente precisava deixar de cobrir tecnologia como a cobertura de fila de iPhone, né? E talvez vocês se lembrem que, às vezes, os cadernos, né, ou as sessões já digitais de tecnologia, os grandes assuntos eram quando a Apple lançava o novo modelo de iPhone e os repórteres iam para as portas, né, das lojas da Apple para fazer essa cobertura, né? Então era uma cobertura muito festiva e muito pouco crítica em relação a esses players que já dominavam, né, o mundo naquele momento, né? Mas cujo domínio começa a ficar muito mais evidente nos anos seguintes, né? E quando esse domínio, né, em relação não só a capacidade técnica, né, mas a capacidade política em função do poder que essas empresas elas têm, né, e foram construindo ao longo do tempo, né, foi deixando mais óbvio, né, o papel que o jornalismo precisaria ter também em relação a elas, né. Mas ao mesmo tempo, né, justamente pela capacidade técnica, né, de circular, né, e se desenvolver no mundo digital e consequentemente o poder econômico e político, né, elas também foram adentrando né, no mundo jornalístico, né, e oferecendo, né, oferecendo condições para que o jornalismo se desenvolvesse também, né? Então, e em paralelo a isso, né, ou junto com isso, elas estavam mudando, né, a maneira como as sociedades elas se comportam, a maneira como as sociedades elas existem, no final das contas, né, alterando, né, ou modificando aí, né, grandes processos, né? Se a gente olhar de 2016 para cá, né, com a eleição do Trump,
o Brexit, né? E antes disso, os escândalos da Cambridge Analytica, né, em 2015, né, com a coleta de dados, né, das pessoas, né, e depois o vazamento desses dados para empresas terceiras que forneciam os dados das pessoas para que elas fossem atingidas por anúncios muito específicos, né, ficou evidente, né, uma, um certo perder-se, né, as empresas de tecnologia e se perderam um pouco no poder que elas possuíam, né? Mas ao mesmo tempo, né, já atuando muito dentro do campo jornalístico, oferecendo muito dinheiro, né, oferecendo muitas condições técnicas, né, de desenvolvimento, né? Então hoje a gente tem grandes programas, né, não só de financiamento, mas de treinamento de jornalistas oferecidos pelas grandes plataformas como o Google e Facebook, especialmente, né? E ao mesmo tempo, que eu acho muito interessante, né, vem moldando, né, o próprio produto jornalístico, né? Não só, né, quando a gente faz emergir ou faz surgir um tipo de jornalismo muito voltado para o clique, né? Alguns anos atrás, né? E cujos expoentes estão declarando falência agora nos últimos dias, como o BuzzFeed e a Vice, né? Então, esses últimos capítulos aí, né? Como a gente escreveu na newsletter do Farol, assim, né? São indícios de fim de uma era, assim, né? O que pode ser bom, né? Que foi uma era em que o jornalismo ele se ajoelhou, né, não só para o modelo de negócio, mas para a forma como essas empresas fizeram com que a informação circulasse, né? Então, para a informação circular pelas pessoas, elas precisavam, a informação precisava ter um determinado jeito de ser construída e uma determinada forma, né? E o jornalismo, né, ele vai se moldando, né, a esse cenário, né? E isso é muito marcante nos últimos tempos, e isso é muito problemático, né? Não necessariamente ruim sempre, né? Mas muito problemático no sentido de que precisa ser problematizado. Então esse eu acho que é um outro grande movimento, assim, né, que eu vejo das próprias empresas, né? E da relação das empresas com com essas grandes plataformas de tecnologia, né? Quando, né, o Facebook lá por meados, né, agora já me perdi, se é 2015, 16 por aí, né? Ele também a aposta então é vídeo, né? E todas as empresas investem muito em vídeo, né, para que os seus conteúdos eles circulem nas plataformas, né? Ainda com um caráter orgânico, sem precisar pagar para que esses conteúdos eles circulem, né? E aí o Facebook ele muda de ideia, né? E as empresas jornalísticas tinham montado grandes equipes de vídeo, né? E basta uma pequena mudança no algoritmo, né? Uma pequena mudança de humor no Mark Zuckerberg para todo o esforço do jornalismo ir por água abaixo, né? Então essa captura das plataformas pelo modelo de negócio, né, do jornalismo, que é a publicidade, que migra toda para as plataformas, né, e a captura da capacidade de distribuição que essas plataformas elas têm, né, meio que quebra o jornalismo ao meio, assim, né, e a gente vem tentando se recuperar desde então, né, dessa fratura, né? Então, os nossos caminhões, né, de jornais, eles já não circulam por Porto Alegre, né, e pelo estado, né, e pelo Brasil, como era a circulação, né? Os meios de comunicação de massa, né, por ondas, né, de rádio e TV ainda têm relevância, mas não tem tanta relevância quanto tinham 20, 30 anos atrás, né? Então, a maneira como a gente distribui o jornalismo, ela é completamente fraturada. E junto vem fraturado o modelo de negócio também. O que surge, né? E o que eu vi surgir, né? Que foi muito interessante nesses últimos 10 anos também, né? Foi esse ecossistema, né, novo de jornalismo, né? Que a gente vem chamando de jornalismo independente. A gente pode problematizar, inclusive, essa terminologia, né? Mas que nasce, né? Um pouco dessa fratura, né? Busca novos modelos de negócio, né? Busca novas formas de distribuição, às vezes questionando, às vezes se moldando as plataformas, né? Mas principalmente, né, olhando, né, para outros lugares
que muitas vezes o jornalismo convencional, ou o que os americanos gostam de chamar de legacy media, né, não olhavam. E aí, né, eu coloco um outro ponto, um outro grande aspecto, me parece, desses últimos anos de transformação do jornalismo, e que está muito evidente, e que ele não vem sozinho, porque também faz parte da transformação da sociedade, que é a diversidade. Assim, né? Então, é um ecossistema que surge, né? E que tem a diversidade na sua coluna vertebral. Né? A diversidade de vozes, a diversidade de olhares, a diversidade de pessoas que fazem parte, né? Dessa produção jornalística, né? E que estão preocupadas com aspectos, né, que vêm sendo cada vez mais caros à sociedade como um todo, né? E foi interessante ver como esse novo ecossistema que surge, e que hoje algumas iniciativas, né, também já estão completando 10 anos, né, elas vão também moldando o jornalismo como um todo e gerando transformações, né, nas próprias organizações mais tradicionais. Um dos eventos, né, marcantes nesse sentido está completando 10 anos, né, nesse ano, que são as manifestações de junho de 2013. Né? Então, foi notável a maneira como algumas organizações fizeram a cobertura do evento, né? Entendendo da maneira como dava para entender naquele momento o que estava acontecendo, né? E fazendo com que algumas iniciativas, né, como grandes jornais, por exemplo, né, mesmo daqui de Porto Alegre ou do centro do país, tivessem que mudar também a maneira como estavam fazendo a cobertura, porque eles não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo. Né? Então, isso é documentado, isso também aconteceu em Nova York, né? No Occupy Wall Street, isso aconteceu na Espanha, né? Nas ocupações que aconteciam lá em Madrid, né? E isso, né, fazendo parte de um grande movimento da própria história, né, que eu acho que tem início, né, ali na Primavera Árabe, né, que é chamada da Revolução das mídias sociais, não por acaso, né, fez com que também fizesse, né, contribuísse para esse movimento do jornalismo. Assim. Então, falando de uma maneira geral, né, falando de como que as empresas elas estão evoluindo, me parece, né, que a gente tem, e eu gosto de falar isso para os meus alunos, assim, a gente vive uma grande dor e uma grande delícia de ser jornalista hoje, né, e de atuar como jornalista hoje, assim, porque a gente tem muitas possibilidades, né, muitas maneiras de conseguir entregar esse produto imaterial que é o jornalismo, né, porque a gente descobre também nesses últimos 10, 15, 20 anos, né, que o jornalismo não é aquilo que está impresso, né, não é aquilo que o locutor fala, né, não é aquilo que se materializa em algum produto, né? Não é aquilo que está no Jornal Nacional, né? É algo que é isso, mas ele é maior. Né? Então, a gente pode transformar o jornalismo em diversos produtos diferentes, né? E é isso que nos últimos anos a gente vem vendo acontecer, especialmente com a emergência, não só das redes sociais, mas de todo um ecossistema, né, que surge junto com elas, né? Então, né, é possível fazer jornalismo no TikTok, né? Olha, né, eu sou um grande crítico das redes sociais, mas sim, é possível, tem gente fazendo. A gente vê uma emergência de podcasts, né, que vem do rádio, usa a linguagem do rádio, mas não é rádio, né? Tem uma convergência, né, de formatos, né, e de maneiras, né, de empacotar esse conteúdo. A ascensão, né, do próprio jornalismo de dados nos últimos tempos, né, é uma maneira, né, que também não é nova. Se a gente for olhar para as origens, a gente remete ao Philip Meyer na década de 70, né, mas com a expansão, né, dos dados, né, e da nossa capacidade como sociedade de produzir informação, isso fica cada vez mais relevante para a gente conseguir entender como que a sociedade ela funciona a partir dos dados que ela produz, né? E o jornalismo consegue dar sentido e consegue fazer as suas investigações, exigindo, né, novos tipos de conhecimento, né? E aí vem um pouco dessa comunicação, né, ou dessa interface do jornalismo com a própria área de tecnologia, né? E muitos já se perguntou nesses últimos tempos se o jornalismo ele precisava, ou se o jornalista ele precisava aprender código, né? Então, né, a resposta mais simples para isso, embora não haja uma resposta certa, é que não, né? Mas o jornalista precisa entender, precisa conversar com quem sabe, né? Então,
essa interdisciplinaridade ou essa multidisciplinaridade, né? E eu tenho muitas críticas ao jornalista multimídia, né? Mas, por outro lado, há uma imposição, né, que eu acho muito interessante em prol do próprio jornalismo, de uma comunicação e de uma interface com outras disciplinas também. Isso fica muito evidente nos últimos tempos, assim, né? Então, né, eu acho que só, e aí tentando concluir, né, e indo para acho que para esse outro guarda-chuva, né, que é o guarda-chuva dos jornalistas, assim, né, eu acho, né, e aí voltando um pouco da questão da dor e a delícia, né, é delicioso porque tem muita coisa para fazer, né, e a gente pode construir um meio de comunicação meio que do zero, né, com uma quantidade muito ínfima de recursos quando comparado ao jornalismo industrial do século XX, né, então isso está ao nosso, isso está acessível, né, e a gente pode trabalhar, né, com o que a gente quiser, né, com o formato que a gente quiser, fazendo coisas muito diferentes, né? E a gente vê coisas muito legais sendo produzidas aí no Brasil e no mundo. Por outro lado, a gente tem um mercado de trabalho muito fraturado, né? Muito precarizado, né? Em que os postos de trabalho eles diminuem, né? Eles estão, né? Cada vez, enfim, né? Cada vez mais raros. O que não é também privilégio, entre aspas, do jornalismo, já que é uma mudança do próprio mercado de trabalho, né? Que vem também junto com a plataformização e com a uberização do mercado de trabalho. Então, né, as redações elas se esvaziam, né? Num fenômeno que vem acontecendo já há bastante tempo, mas que tem um catalisador com a pandemia, né? A gente tem, né, o surgimento de um trabalho híbrido, um trabalho remoto, que ele não consegue se colocar ainda, né? As organizações elas sofrem muito para fazer com que não só a produção ela aconteça, né, remotamente, mas que o conhecimento jornalístico, que era muito comum, né, dentro das redações físicas, ele também circule, né, nesse outro ambiente. Eu não sei nem se é possível, mas a gente vive, né, esse momento. Assim, né? Então, a gente tem um aspecto preocupante, né? Uma das partes das dores, aí eu acho, de ser jornalista hoje, né, é trabalhar muito sozinho, né? Trabalhar na sua casa, né? Trabalhar sem os colegas, né? Trabalhar muito por telefone, né? Ou nem por telefone, né? Trabalhar muito pelo WhatsApp, né? Trabalhar muito sem estar no lugar, né? Sem estar no local, sem estar com o pé no barro, né? Como a gente gosta de falar, né? Eu acho que o cuidado e a preocupação que a gente tem que ter nas próximas gerações, assim, né, assim, nas vindouras, é como que a gente recupera isso, né? Porque já ficou claro, e é claro para todo mundo, assim, né, que pensa, que pratica o jornalismo, que produz o jornalismo, que pensa sobre o jornalismo, que ele é fundamental que a gente esteja em contato com o lugar onde as coisas acontecem, né? Esteja em contato com as pessoas, né? Com as comunidades, né? Agora mesmo eu estava escrevendo algumas coisas para a newsletter de amanhã, sobre jornalismo local, e muito se falou sobre jornalismo local nos últimos tempos, né? E aí era uma pesquisa que ouviu muita gente nos Estados Unidos sobre o que as pessoas elas querem do jornalismo local, né? E as pessoas querem que as pessoas estejam no local, basicamente, né? Registrando o que acontece nesses locais. Assim. Então, o jornalista hoje, eu acho que encontra todas essas Moreno, possibilidades, né? Todas essas... deixa eu te apartar. Claro. Essa questão aí de que as pessoas querem que o jornalista esteja no local, onde é que foi identificado isso? É um estudo específico? Isso é um estudo, né, de uma organização voltada para o desenvolvimento do jornalismo local nos Estados Unidos, em que eles ouviram 5.000 pessoas. Eu estou dando um spoiler aqui da newsletter de amanhã já, gente. Que eles ouviram 5.000 pessoas, né, em diversos lugares diferentes dos Estados Unidos, e perguntando como é que é a relação delas com as notícias locais e o que elas esperam de um noticiário local, né? E assim, em resumo, as pessoas elas não se veem, muitas vezes não se veem representadas pelo noticiário local, especialmente quando são comunidades subrepresentadas, né? E aí a gente entra e tem um papel fundamental da diversidade, né? Então as pessoas, né, para dar um exemplo rudimentar, né, mas que de alguma forma aparece nesse estudo,
As pessoas das periferias, né, elas não se veem representadas porque o jornalismo, ele, em geral, só vai para as periferias para reportar crimes e notícias sensacionalistas, né? As pessoas elas ficam muito bravas com isso. Ao mesmo tempo, né, as pessoas querem que o jornalismo esteja lá, né, para olhar com totalidade, né, para o que acontece, né, dentro das comunidades e tentem reportar com a maior totalidade possível o que elas enxergam, né, o que os jornalistas enxergam. E o representem, né, junto, né, ao poder, né, ao poder econômico, ao poder público, né. Uma das questões ali que me chamou a atenção é as pessoas querem que os jornalistas façam as perguntas que as pessoas querem fazer, né? E as pessoas muitas vezes sentem que o jornalismo não faz as perguntas que elas querem, sim que o jornalismo quer. Então tem uma necessidade, né, me parece, pós-pandemia, né? E eu acho que isso é a sociedade como um todo, né? Novamente de encontro, né? O jornalismo ele precisa encontrar de novo, né, o mundo, né? O mundo, as cidades, né? As pessoas, os bairros, né? E talvez, né? Olhando para esses grandes movimentos, a falência, né? Ou a diminuição de importância de players, né? Como BuzzFeed, como Vice, né? Que foram criados, né? Numa lógica muito digital, né, e ancorada, né, numa forma de fazer jornalismo muito dependente de plataformas, né, a falência desses players talvez nos indique um caminho, assim, né, um caminho para os jornalistas também, né. Então, gente, sei que, né, foi uma fala bastante ampla, assim, mas para não me alongar muito mais, né, e a gente poder conversar aqui, é mais ou menos dessa forma assim que eu venho enxergando, né, o movimento das empresas, o movimento do jornalismo em geral, né, e dentro desse aspecto assim o jornalismo individual, né, o jornalismo que é feito pelas pessoas, né. Dentro da sala de aula, né, eu só dar um último relato para vocês. Assim, agora a gente começa a receber uma redação, uma geração da pandemia, né? Uma geração que completou o seu ensino médio dentro de casa, né? E isso está fazendo mais do que já fazia, né, antes, uma grande diferença, assim, em princípio negativa, né, para a formação desses profissionais, assim, né? São profissionais que, imaginem, né, passaram uns 15, 16, 17 anos, né, em casa, né? E agora eles chegam para a universidade em aulas presenciais nos últimos 2 semestres, né, tendo esse déficit, né, na sua formação pessoal, humana e existencial, né? Pessoas que já não sabem falar no telefone há muito tempo, né? E que têm, né, uma dificuldade crescente de, é, de encarar uma relação interpessoal, né? De conseguir se colocar, né, perante uma pessoa, perante seu interlocutor, né, e estabelecer um diálogo, uma conversa. Vejam que isso é sinal dos tempos, assim, não são só os estudantes de jornalismo, né? Mas para a nossa profissão, né, é um sintoma, né, grave, assim, né? Então, a gente tem muitos desafios, né, pós-pandemia, organizacionais, né, de modelo de negócio, né, como que as organizações não só elas vão sobreviver, mas como que elas vão fazer o trabalho jornalístico, a produção jornalística, né, dentro desses locais, que não é mais a redação como a gente conheceu no século XX, é um outro lugar, né? E a gente, né, eu gosto de encarar esse lugar com potência, né, mas também problematizando as limitações que ele tem, né? Então, hoje a gente tem a possibilidade como profissional, né? Imaginem a gente se graduando, nós nos graduando agora, a gente tem a possibilidade de trabalhar para qualquer veículo do Brasil e do mundo, né? E isso nos amplia, né, o nosso leque, né, de possibilidades de uma maneira inimaginável há alguns anos atrás, né? Mas, ao mesmo tempo, a organização, o conhecimento e o contato que a gente tem com os nossos colegas, né, ele é outro. Aquele conhecimento que circula na redação, que vocês conhecem tão bem e que já foi muito estudado dentro do campo jornalístico, né, ele meio que desaparece, né? E toda uma geração, né, que tem um outro olhar, um outro
comportamento para o mundo lá fora, né, é essa galera que está começando a fazer jornalismo agora, né? Então, muita potência eu vejo, né, mas também muita fragilidade, né? E me parece que a gente tem também, né, só para fechar com um gancho de uma outra discussão, que é um ponto culminante aí de algo que vem vindo nesses últimos 10 anos, mas que ganha uma importância especialmente em função dos processos de desinformação que surgem a partir, né, de 2016 nos Estados Unidos, depois de 2018 aqui no Brasil, né, que é um debate, né, na sociedade, por mais torto que às vezes ele seja, né, como o que está acontecendo com o PL 2630, né, em relação ao financiamento do jornalismo, né? Talvez esteja caindo um pouco a ficha, né, depois da pandemia, em que as pessoas elas se deram conta de que a informação correta, precisa e bem verificada, ela pode, e no caso da pandemia foi, né, pode diferenciar, né, a vida e a morte das pessoas, né? Talvez esteja aí uma sementinha de uma discussão, né, da importância do jornalismo como um bem público, algo que nós sabemos muito bem, mas que isso não está muito claro para a sociedade, especialmente para a sociedade brasileira. E sendo um bem público, a gente sabe que ele é muito caro para fazer, né? E quando ele é sustentado seja pelo modelo publicitário, quando a gente tem poucos anunciantes, ou seja por hoje, como elas são muito financiadas pelas plataformas, né? A gente nunca é totalmente independente, né? E aí, né, me parece que é interessante nesse sentido, essa sementinha que está surgindo, que eu não sei aonde que vai dar, né, mas que de alguma forma, né, o próprio público, né, a própria sociedade financiar o jornalismo de alguma forma, né? Não sei o que vai dar essa discussão aqui, né, mas me parece que essa é uma potência também. Ou pelo menos, né, já é algo para se celebrar, né, especialmente nos últimos tempos que a gente vive, né? É uma sociedade e capitaneada por um governo que entende a importância do jornalismo, né? E que não só protege o jornalismo, mas sabe que ele é necessário para a própria saúde da democracia, né? Então, gente, né, falei bastante já, né? Eu queria ouvir vocês. Flávio Dutra está pedindo a palavra, pelo que eu vi. Eu gostaria que tu avaliasse, examinasse também a questão das agências de conteúdo. E não deixe de ser veículos, né? Até porque tem conteúdo no nome, né? O que elas representam nesse contexto todo, até mesmo em termos de mercado de trabalho, que foi muito impactado pelas novas tecnologias e por essas mudanças todas. Se tu pudesse fazer da tua visão sobre Perfeito. isso. Perfeito, Flávio. Perfeito, Flávio. Até a minha geração, né, eu me formei em 2007. O grande o grande, a grande fatia, né, abocanhada aí pelo mercado de trabalho das pessoas que saíam do curso de jornalismo era assessoria de imprensa. Sempre foi, né, pelo menos até quando eu estava mais dentro da academia. E hoje são as agências de conteúdo, né? Então, é para lá que os nossos estudantes ou os jornalistas estão indo, né? Isso, inclusive, tem uma discussão muito forte dentro dos próprios cursos de jornalismo, o quanto que o curso de jornalismo ele precisa preparar, e no caso precisa ser mais amplo, né, ou não tão específico, né, para que essas pessoas, né, elas estejam mais aptas, né, a sair de um curso de graduação, né, e se colocar nesse mercado de trabalho, que é um mercado de trabalho cujas fronteiras, né, elas estão muito mais porosas, assim, né? Então, hoje, essas agências de conteúdo também são agências de publicidade digital, né? Já que hoje a publicidade, né, ela também se dá pela produção de conteúdo que exige habilidades jornalísticas, né? Então, o conteúdo pago, né, ou branded content que a gente chama, né, são matérias, né, são muitas vezes trabalhos de fato jornalísticos, né, apurados, né, e em que a gente aplica a mesma ética, né, mas que eles são direcionados para um determinado produto, ou para uma determinada empresa, para um determinado, né, ator ali, né. Então, a leitura que eu faço, né, desse player aí dentro do mercado de trabalho é essa, assim, né? É para onde os nossos alunos estão indo,
né? É para onde os jornalistas estão indo e onde eles estão conseguindo melhores condições de trabalho, né? Muitas vezes com a possibilidade de ter carteira assinada, né? Com a possibilidade de ter uma certa estabilidade e um trabalho, eu diria, pensando agora alto aqui com vocês, um trabalho que dialoga muitas vezes melhor com o perfil, né? Dessas pessoas do que um jornalismo mais rádio de redação, né? Eu não gosto de ter um pensamento catastrófico em relação a isso quando eu entro em sala de aula, porque me parece, né, que a porcentagem assim, né, de pessoas que vão para determinadas áreas dentro de uma redação, ela sempre continua mais ou menos a mesma, né? Então a gente tira entre 5 e 10% dos alunos que são jornalistas mesmo, né, são repórteres, né, são as pessoas que têm, enfim, sangue no olho, que enxergam o jornalismo como esse bem público, né, que precisa, né, funcionar para que a democracia funcione. E os outros, né, 90%, 85%, eles estão ali e vão se colocar na profissão de alguma outra maneira, né? Sem demérito nenhum, claro, né? Mas se colocam de uma outra maneira e as agências de conteúdo, elas abocanham grande parte. E aí, né, esse trabalhador, né, essa pessoa, ela fica naquela fronteira híbrida ali, né, entre jornalismo e publicidade, né? Então, é um posto de trabalho que exige, né, habilidades jornalísticas que tradicionalmente não são abordadas no curso de publicidade, como redação, né, apuração, conversa com fontes, produção de textos, né, muitas vezes, informativos, né, mas que são informativos e oferecem informação em relação a um determinado produto, né, a uma determinada coisa, né? E esse produto ele é vendido, né? Então, as agências de conteúdo eu coloco elas nesse lugar, assim. Ô, Moreno, esse bem público do jornalismo, como tu disseste, pontuaste já logo no início da tua fala, as plataformas, Google, Facebook, etc., absorveram, incorporaram quase toda a publicidade que estava no jornalismo. E a forma de financiamento que o jornalismo tem tentado, aquele jornalismo tradicional, convencional, do veículo de comunicação, que seria parte a publicidade e parte o leitor, parece que não está funcionando muito bem, né? Como é que tu vê isso? Que tipo de futuro está se desenhando aí, considerando essa grande dificuldade que os veículos têm, que o jornalismo tem, para amealhar um mínimo de financiamento para aquilo que ele faz? Pergunta difícil, assim, mas eu acho que ninguém tem eu acho que ninguém sabe muito bem, eu acho que está todo mundo tateando, né? Está todo mundo tateando e a resposta, né, me parece, ela ainda está muito ancorada na aproximação com o público. Fica com a avó, cara. A avó que decide ali. Criança é criança, tem preferência. Não, e se não tem, ele faz ter, né? Assim, o que me parece que acontece, o movimento majoritário no mundo inteiro, é a busca, é a aproximação do jornalismo com o seu público, né? E essa aproximação, que é uma aproximação também que ela se potencializa, pelo menos teoricamente, né, nos últimos tempos com a digitalização. Se a gente, de novo, comparar, né, com a relação que o jornalismo tinha com seus leitores, com seus ouvintes, na época do jornalismo industrial, que a gente costuma chamar, né, na época dos grandes jornais, né, rádios e TV, especialmente, né, a maneira como as possibilidades que a gente tem hoje para conversar, né, e manter a relação com os leitores, né, e com o público, ela é muito maior, né? Então, não só houve uma necessidade da prática jornalística fazer isso, pelos motivos pelos quais eu já citei aqui, mas principalmente também, ou tanto quanto, em função do próprio modelo de negócio, né? Então, agora nós precisamos de fato conquistar esse sujeito, e esse sujeito precisa nos conhecer e entender por que a gente é importante, porque nós precisamos dele para sobreviver, né? Só que hoje esse sujeito, né, ele tem muitas outras formas de se informar, né?
E como que a gente vai fazer com que esse sujeito entenda a nossa importância, né? E aí que eu acho que eu estava colocando essa sementinha que talvez possa ser interessante, né? Que talvez, né, o Estado precise organizar isso, né, no sentido de que ele precise atribuir a importância do jornalismo como um bem público, às vezes talvez da própria revelia, né, das pessoas individualmente, né? E se a gente pensar num fundo público, por exemplo, do jornalismo. Mas o grande movimento majoritário que é feito individualmente dentro de cada organização, seja menor ou seja maior, sejam maiores, como por exemplo a Zero Hora, né, é a assinatura, né? São assinaturas assim. E aí um outro movimento também que acontece, às vezes um pouco mais forte, às vezes um pouco mais fraco nesses últimos tempos, né? É uma fonte de receita que seja mais diversificada, né? Então, muito já se falou em eventos, a própria Zero Hora já fez, né, bastante, mas eram eventos internos. Muito se falou em eventos, muito se fala em educação, né? Muito se fala, né, assim, em venda de produtos, né, para diversificação de receitas, né? Então, se a gente olhar hoje o canal Meio, né, que é uma das newsletters mais bem-sucedidas, né, em termos editoriais e em termos de negócio, né, dentro desse novo ecossistema que surge nos últimos 10 anos, eles estão lá vendendo canequinha, né? Canequinha que custa 100 conto. Não sei quem é que compra aquelas canecas de 100 reais, né? Mas eles estão vendendo canequinha e camiseta, né, do Meio em apoio à democracia, assim, né? Então, assim, e ao mesmo tempo, né, é um movimento que a gente vê também, principalmente dos veículos e das iniciativas menores, né, de ir onde o dinheiro está. Bom, se o Google está dando dinheiro, tem edital do Google, vamos lá para o Google. E aí tem uma nova forma de funcionamento também, não só, né, do jornalismo, mas também acho que de toda essa indústria, né, que surge junto, né, com a internet, com a digitalização, que é esse trabalho por projetos, assim, né? Então tem iniciativas jornalísticas que trabalham por projetos, por editais, né? Então saiu um edital de uma fundação, vai lá, se inscreve, ganha uma grana que ajuda a financiar uma equipe por um ano, né, ou por 6 meses, né, e que resulta num determinado trabalho jornalístico. Ao mesmo tempo, bom, o Google está lá com um fundo, um funding lá para cobrir desinformações das eleições. Vai lá e se inscreve também, né? E assim a galera vai, né? Mas assim, é tudo muito precário, né? É tudo muito precário para a organização e na ponta final, né? Para a gente, para os jornalistas, assim, né? E aí se a gente pensa no jornalismo como um trabalho, né? É um trabalho que para a gente existir, para a gente subsistir, né? Como indivíduo, a gente está no bolo todo aí, né? Cada vez mais instável, cada vez mais sem futuro, cada vez sem segurança e estabilidade. Moreno, eu queria fazer duas perguntas para ti, mas duas coisas bem diferentes, mas deixa eu fazer a primeira que eu queria, me interessei por uma coisa. Falasse aí da questão do pessoal que está se formando agora na universidade. Algum tempo atrás, eu fui contratar aqui na Júris, eu trabalho na assessoria de imprensa da Júris, departamento de comunicação, fui contratar uma menina, fui contratar um funcionário, enfim, um repórter para trabalhar comigo aqui. E eu sempre tive uma das minhas, entre muitas qualidades que eu tenho, que o Márcio Pinheiro reconhece, uma das sempre que eu sempre botei boas equipes, assim, consegui achar as pessoas, encaixava, e eu não estava conseguindo encaixar a pessoa. Porque eu queria alguém que chegasse aqui, que discutisse pauta comigo, porque embora a gente seja uma assessoria de imprensa, eu queria botar um pouco aqui de cultura de redação. Discutir pauta, fazer matéria, entrevistar juiz, achar umas histórias boas e divulgar isso. Claro, com o viés da juiz. E eu não conseguia encontrar. E chamava as pessoas para conversar, e não estava achando, e chamei uma pessoa, botei de teste, não achei. E eu disse, cara, o mundo mudou, e não fui eu. Eu estou fora de sintonia. Daí eu liguei para uma pessoa que sempre me ajudou muito nisso, que eu acho que todos aqui conhecem, que é o Luiz Adolfo, professor e presidente da ARI, design gráfico, enfim. O Lade sempre foi meu parceiro desde que eu entrei na Zero Hora. E o Luiz Adolfo sempre, como ele conhecia muitos estudantes, sempre que eu pensava, ele me indicava. E aí eu disse, Luiz Adolfo, cara, eu não estou achando aqui a situação assim. Ele disse assim, está errado. Está querendo achar um novo Nilson Mariano. Acho que todos aqui conhecem, né? O Nilson Mariano, repórter, belíssimo repórter.
Tu está querendo achar um novo Nilson Mariano. Ninguém vai, eu disse, sim, é isso eu quero, né? Ou pelo menos alguém que no futuro seja ele. Ele disse, tu nunca vai encontrar, porque ninguém mais quer ser Nilson Mariano. Eu disse, como assim? Não. Ninguém mais quer ser Nilson. Ninguém vai fazer reportagem de fora, transformar o mundo. Eles querem fazer parágrafo para botar no card e publicar no Facebook. Aquilo me chocou na hora. Eu disse, tu tá de brincadeira. Eu disse, não, tá. Ele disse, não vai achar. Ele disse, pode desistir. Tu não vai achar. Agora, se tu pensar como eu estou te falando, tu vai achar. Sofri durante o tempo e saí atrás de uma pessoa com esse perfil e achei diversos. Inclusive uma menina que trabalha comigo aqui hoje, brilhante, mas dessa não vai ser o Nilson Mariano nunca. A minha pergunta é, tu acha que isso está acontecendo? Ninguém mais quer ser Nilson Mariano? Né? Eu não sei se tu conhece o Nilson Mariano, para tu responder, é importante que tu conheça ele. O Nilson é um belíssimo repórter, a Núbia foi chefe dele, que eu acho que todos foram, talvez o repórter mais sério que eu vi trabalhar, conquistou muitos prêmios, enfim. Mas isso é uma referência, foi uma referência, um cara muito correto também. Tu acha isso? Que ninguém no mundo universitário quer ser Nilson Mariano? Eu acho. Eu acho. Assim, O cara quer me irritar, velho. Isso não quer dizer, Alexandre, que não vai surgir um novo Nilson Mariano, né? Mas, gente, assim, a gente tem um fenômeno que não é novo também, mas que ele se transforma. E hoje, nesse semestre, eu estou dando aula para o primeiro semestre, a primeira vez, né, desde 2016, quando eu comecei a dar aula. Então, eu estou pegando essa gurizada que está saindo da escola, assim, né, com 17, 18 anos. E o que eles querem? Esporte. É verdade que eles sempre quiseram esporte, né? Esporte, 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 né? Mas eles querem agora, e as referências, elas são milhares, assim, né? E são referências, na maioria das vezes, que não estão ancoradas, né, na trajetória, né, do Pedro Ernesto, né, ou na trajetória, né, do Felipe Gamba, só para citar até um professor meu, colega lá da PUC. Né, assim, é a gente que tem youtuber, né, que é especialista em liga de futebol americano dos Estados Unidos, né, com os caras muito específicos, que fazem um trabalho muito específico na internet para um nicho muito pequeno, né, e tal. Então, eles estão olhando para muitos lados diferentes, né? E especialmente nesse lugar, né? No lugar que tem uma determinada linguagem que tem e que implica num determinado jeito de se colocar, né? Numa determinada postura em relação à informação, em relação ao mundo, em relação a como que tu constrói aquele conteúdo, né? E muitas vezes, ou na maioria das vezes, isso não dialoga com esse valor, né? Com o valor em que um Nilson Mariano é constituído. Entende o que eu quero dizer? Né? Às vezes, né, isso vai surgindo ao longo da formação. Né? Ainda tem algumas pessoas que surgem lá com essa, pelo menos com esse desejo, não digo nem vocação, mas com esse desejo. Né? Eu quero trabalhar com investigação, né? E aí tem muita referência assim ainda, né? Agora já passou um pouco, né? Mas teve uma época da febre da Eliane Brum, né? Mas tem a referência algumas poucas pessoas têm a referência da reportagem, mas hoje são tantas as outras referências, né, que a gente pode questionar ou pode de alguma maneira admirar, mas que, né, é uma miríade, né, de possibilidades, né, que nos escapam, né? Então esse perfil, né, ele fica mais difícil de a gente achar porque hoje são perfis muito diferentes, né, que surgem lá, entre eles mesmos, assim, né? Mas pode surgir, né? Pode surgir ao longo e pode surgir depois, né? E aí o curso de jornalismo ele tem um papel importante, assim, porque, como eu estava falando, tem discussão sobre como que o curso ele se coloca em relação a essas as transformações e os fenômenos, né? E sempre tem um paradoxo entre o diálogo com o mercado, né, ou a necessidade do jornalismo, né? Então, assim, o que a gente deve fazer? 80% dos nossos alunos trabalham com agência de conteúdo, só que a gente forma investigadores.
né? A gente está correto, né? Ou a gente deveria mudar e formar mais pessoas, produtores de conteúdo, né? E e dar menos importância para a investigação, só para, né, resumir o jornalismo de bem público com uma palavra só. Então, esse diálogo, né? Ele também não tem uma resposta certa, né? Especialmente nas universidades privadas como a PUC, ele é um pêndulo que vai e volta, assim, né? Mas que, vejam como eu vou inserir mais uma variável na nossa discussão. Os cursos de jornalismo, vocês devem ter observado nos últimos anos, eles desapareceram em Porto Alegre, né? Eles sumiram, né? Tem de tamanho, de importância, né? E alguns sumiram mesmo, né? Então, quando a gente tinha, até uns 5, 7 anos atrás, um ecossistema desses também, que era um ecossistema de concorrência, assim, né? E de interesse pela profissão, né? Com, né, menos investimento na educação, menos bolsa, crise atrás de crise, crise na própria profissão, né? A gente tem menos gente se interessando pelo ensino superior como um todo. O número de alunos da PUC caiu 3, 4 vezes nos últimos 10 anos, né? E o número o número de alunos do curso de jornalismo também, né? Isso faz com que a gente tenha que servir mais ao público. Vejam, né, essa relação comercial. A gente tenha que servir mais ao público, né? Eu não estou dizendo que isso acontece, tá? Isso até é uma opinião minha, assim, não é uma opinião eu não estou trazendo a opinião da universidade nem do curso aqui. É uma leitura que eu faço aqui entre amigos, assim, também, né? Às vezes a gente tem que servir ao cliente, né? Essa é a impressão que eu sinto, né, em relação à educação e aí especificamente em relação ao curso de jornalismo nos últimos tempos, assim, né? Meio que a gente tem que reter aquela pessoa lá, né? E como é que a gente faz isso, né? E isso vai ao encontro ou vai de encontro ao valor do jornalismo como bem público, né? Já dentro da formação dessa pessoa, né? Então, mais uma variável assim para a gente pensar na nossa profissão, né? E nas dificuldades que a gente vem enfrentando. E fiquem à vontade, crianças. Não pode só o seu Baque e o seu Vieira ficarem fazendo perguntas para o nosso convidado. Eu tenho mais uma questão, mas eu dou preferência se alguém quiser. Não, o Márcio está falando com o microfone fechado. Pode falar, Márcio. Tá, agora tá bom? Tá bom. Tá. Uma curiosidade mais prática. Como é que é a tua estrutura de trabalho e o teu cotidiano de trabalho? E como é que é o financiamento desse trabalho da Farol? Difícil, gente, difícil. Difícil, financiamento difícil. Vamos lá, como é que é o meu cotidiano? Eu trabalho muito sozinho, né? Embora não seja da geração mais nova aí, mas professor é sempre um ser solitário, né? Então a minha atividade é principal, desde que eu, né, concluí o doutorado, ou antes disso, na verdade, desde que eu saí da redação, né, é a docência, né? Então eu, né, trabalho basicamente dando aula e preparando aula, né? Enfrentei como todos nós enfrentamos, né? Mas dentro da docência, como muitos enfrentaram, meus colegas enfrentaram, né? Esse período de pandemia, né? Então, assim, um período de maior solidão, assim, ainda, né? Para o professor, para todo mundo, mas eu acho que para o professor. O que, né? Aumentou ainda mais o trabalho dentro de casa, né? Então, hoje eu trabalho em casa. Assim, um pouquinho. Enfim, as aulas voltaram, assim, né? Mas eu trabalho muito em casa. E eu me divido em 3 frentes de trabalho, né? Que é a docência, o Farol e uma plataforma de jornalismo independente que foi lançada no ano passado, já está quase no meio do ano, no ano passado, que se chama Headline. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de cruzar, né? É uma plataforma
que foi fundada, que foi criada por jornalistas brasileiros radicados na Europa, especialmente, eram correspondentes de redações de jornais, né, de veículos brasileiros na Europa. Um deles, talvez vocês conheçam, que passou pela Zero Hora, que se chama Andrei Neto, né? O Andrei Neto é um dos fundadores. E é uma plataforma, né, que quer ser, né, um local que reúne num lugar só o melhor do jornalismo independente brasileiro. Então, esse ecossistema de jornalismo independente ele está muito pulverizado, né? Muitas iniciativas espalhadas por vários lugares, por vários assuntos, né? E essa plataforma ela quer ser esse hub, né, em que as pessoas acessam como um grande veículo, um grande portal, né, e tem acesso, né, a esse jornalismo independente que está espalhado por aí, né? Basicamente, em resumo, é isso que ela faz, né? Eu trabalho junto com eles, né, pensando justamente nas newsletters deles, né? Já faz um tempinho, tá? Desde o ano passado. Então, essa é a minha terceira frente de trabalho, né? Então, a redação do Headline ela não existe, né, fisicamente. É uma dessas redações novas, como Mas praticamente a minha pergunta era exclusiva para o Farol, tá? Nesse tipo o Farol. esse tipo de serviço que ele presta e esse tipo de acompanhamento que tu é obrigado a fazer. Tá? Então, da docência, mais ou menos, concluir como é que é Uhum. a atuação, eu queria específico do caso do Farol. Tá. O Farol, né, é uma newsletter semanal, né? E o que acontece basicamente assim, né? Eu acompanho muitos canais de jornalismo ao longo da semana, né? Eu vejo o que está rolando ali e vou separando, né? Vou separando esses materiais e vou lendo esses materiais ao longo da semana também, né? Mais para o final da semana, especialmente na quinta-feira, a gente senta, e quando eu falo a gente, né? Hoje pelo menos duas pessoas fazem a newsletter do Farol. Atualmente é o Julian Der Carps, que é um jornalista da minha geração, que é gaúcho, mas hoje, na verdade, está voltando para Porto Alegre exatamente hoje, mas depois de um tempo em São Paulo e depois de um tempo na Europa fazendo doutorado também. Um jornalista acadêmico e tal. E hoje ele está substituindo a Lívia Vieira, que é jornalista, professora da Federal da Bahia e que está fazendo a newsletter comigo desde 2017, né? Então, nós fazemos esse acompanhamento, um acompanhamento que tem um método, né, assim, que nos poupa bastante trabalho, né, para que a gente consiga ir para os lugares certos, onde as discussões estão acontecendo, as discussões mais relevantes, reúna esse material e faça essa costura, né? Essa costura acontece em texto, né? Um texto que a gente procura ser o mais rápido e o mais sucinto possível, mas muitas vezes ele pede mais fôlego, né? E a newsletter acaba sendo um pouco maior. Mas a newsletter tem esse caráter, né? Que embora o Alexandre tenha salientado ali, ela faz um pouco de análise, faz um pouco de leitura para as pessoas, né? Eu gosto de ver a newsletter dessa maneira, né? Eu apresento um link e leio um pouco do link para as pessoas, né? E aí depois, se a pessoa quiser, ela continua fazendo aquela leitura. E junto com esse link, por conta da nossa experiência, da nossa leitura, da nossa bagagem, a gente acaba sendo capaz também de dar algum pitaco, né? Fazer alguma análise, trazer algum contexto, né? Eu acho que anos fazendo a newsletter também nos beneficiam, né, nesse sentido. E aí ela é fechada na quinta, hoje eu estou conseguindo fechar na quinta, para ser enviada na sexta-feira de manhã, né? Mas muitas vezes fechei ao longo da sexta-feira num trabalho enfim, né? Que é trabalhozinho, né? Fazer o texto ali, né? E preparar toda a edição, fazer os fechamentos dela, né? Então é basicamente assim, a gente trabalha por WhatsApp, né? Trabalha num documento compartilhado via Google Docs, né? Fazendo a edição conjunta. Eu faço a edição final, faço a revisão final, né? E aí a gente envia na sexta-feira. O financiamento do Farol. O Farol, por ser uma iniciativa que sempre ocupou um espaço secundário nas minhas atividades, eu sempre tive uma atividade principal, eu nunca consegui dar a atenção que ele precisaria para conseguir uma financiamento e uma fonte de receita mais substanciosa, né? Mas eu gosto de olhar para o trabalho que a gente faz, né?
e eu acho que isso tem um valor. A gente tem uma campanha de financiamento coletivo que ela tem uns 60 meses, né? Então, né, isso já dá um bom tempo, assim, e se a gente olhar para a campanha de financiamento coletivo e olhar para os lados, né, a gente vai ver que talvez ela seja uma das mais financiamento coletivo recorrente, né? Ou seja, todos os meses as pessoas contribuem. É uma das campanhas de financiamento coletivo mais longínquas, né, eu diria, desse ecossistema de jornalismo independente. Mas ela, claro, né, ela não cobre, eu não consigo cobrir o trabalho, né, de acordo com o que eu acharia correto, que acharia certo, né, mas ela complementa de alguma maneira a renda que eu tenho como jornalista e como professor de outros lugares. Então, ela trabalha com financiamento coletivo e trabalha, né, hoje com assinaturas que a plataforma que a newsletter lá é enviada hoje, que é o Substack, também oferece, né? Então, é basicamente isso. Vieira, Diga. eu queria voltar àquela questão das escolhas dos estudantes, tá? No tempo que eu escolhi estagiário, já faz tempo isso, era muito clara a questão da preferência dos guri por esporte, tá? E hoje realmente está muito segmentada, muito busca do nicho, inclusive por games eletrônicos. Os próprios veículos tradicionais abriram espaço para isso. É uma coisa muito interessante, tá? E as moças gostavam, as mulheres gostavam da questão cultural. Isso permanece? É assim mesmo ou mudou esse perfil, hein? As gurias estão tudo pro esporte também agora, cara, né? Nos É. últimos tempos, né, abriram, enfim, né, as meninas também ocuparam esse espaço, né, o que é um movimento do jornalismo que, no meu entendimento, a gente deve celebrar, né? Então, as gurias gostam de esporte também, né, e no momento em que elas começaram a se ver representadas lá e começaram a ter também uma gama, né, de esportes para olhar e para fazer coberturas, assim, né? Elas começaram a se interessar também, né? Então, o jornalismo cultural sempre foi, né, também um dos queridinhos até a minha época, assim, né? E hoje eu não vejo muito isso, ou vejo, né, também de uma maneira muito difusa, né? Os produtos culturais, eles também estão muito pulverizados, né? Então, se a gente antes tinha, né, o cinema, né, a música, o teatro como esses pilares maiores aí, hoje a gente tem uma quantidade muito grande, né, de possibilidades de atenção, assim, né? Então, daqui a pouco tem gente que vai, sei lá, que quer fazer jornalismo sobre mangá, né? Ou sobre campeonato feminino holandês, né? Ou sobre, né, esportes, né? Como tu estava comentando aí, né? Sobre um determinado jogo, né? E aí faz uma cobertura, e aí a gente não faz a mínima ideia, né, que existe, né, gente fazendo esse tipo de trabalho, e aí tem um canal no YouTube com milhares de seguidores, de assinantes, né, e de alguma maneira isso, né, já é jornalismo, né, então os interesses eles são muito variados, né, mas eles se concentram tanto nos guris quanto nas gurias hoje muito no esporte, muito, muito no esporte. Núbia. Queria fazer uma pergunta. Não, Ô, Vini. Tá, depois da Vini, Núbia fala, Núbia. depois da Núbia fala o Omar. Tá bom. O que é, Moreno? Tu tá tendo um olhar, né, grande em cima de todo esse trabalho agora que a gente tem de streaming e tudo. Eu queria te perguntar o seguinte, eu vejo no YouTube, né, eu recebo mil e um, né, vídeos todos os dias, né? Aí o que eu queria te perguntar é o seguinte, nessa tua experiência dentro da faculdade, nesses teus estudos, né, sobre como é que está sendo o jornalismo agora, como é que está sendo essa oferta de vídeos, entendeu? De vídeos jornalísticos, tá? O que as pessoas suportam ver, né? Porque tem vídeos jornalísticos que são de 1h30, né? Sei lá, né? O que as pessoas estão suportando ver e que tipo de coisas elas estão vendo na internet, no YouTube, que seja jornalístico, né? Seja produto jornalístico. Boa pergunta, Núbia. Assim, em geral, as pessoas têm pouquíssima tolerância, né, com os vídeos um pouco mais longos, né?
E isso, claro que é uma questão muito geracional, mas eu acho que não só, porque mesmo outras gerações, e aí eu me incluo, né, eu me incluo nessa, né, a gente nos últimos tempos acabou sendo muito moldado pela forma como o conteúdo ele é distribuído, ele é gerado, né, ele é produzido pelas plataformas, né, e isso fez com que a minha percepção, né, isso fez com que a gente perdesse um pouco essa capacidade de concentração, né, essa capacidade de se fixar, seja num texto longo, seja num vídeo longo, né? Hoje, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de ver filme, né? Eu sou um amante do cinema e eu tenho muita dificuldade de ver filme com 2 horas de duração, né? Isso, o que que é isso, né? Não é uma questão geracional, né? É uma questão circunstancial. E o que eu quero dizer com isso, né, é que isso afeta muito o jornalismo. Isso faz com que o jornalismo ele tenha que também se adaptar, né, a essa forma como as pessoas elas estão consumindo esse tipo de conteúdo em vídeo, né? É notável, assim como as novas gerações, né, elas preferem o conteúdo em vídeo, né? Inclusive agora tem um fenômeno um pouco mais recente que é a própria os podcasts, né? Os podcasts são em vídeo também, né? Eu particularmente eu não tenho muita paciência, né? Então a gente vê, eu acho que especialmente em formatos muito curtos, né? Muito dinâmicos, né? O TikTok, né? Tem uma influência muito, muito, muito grande na maneira como se consome. Só que aí, né? A gente tem toda uma problematização em relação ao quanto que a gente pode ser, né, profundo, né, o quanto que a gente pode abordar, né, e discutir e se aprofundar em determinadas questões, né, e aí, à medida que a gente se aprofunda, né, há uma tendência, e aí eu já falo um pouco mais de áudio, na verdade, porque vídeo eu não acompanho muito, né, há uma tendência muito grande à narrativa, né, se a gente quiser, né, a expressão em inglês que é muito usual aí, do storytelling, né, mas que na verdade é o texto, né, a narrativa, né, e se a gente pega podcasts de sucesso que foram produzidos nos últimos tempos, né, e que são podcasts longos, né, eles têm um foco, né, muito grande na edição, o texto ele é muito trabalhado, né, e isso pega os jovens, assim, né, eles entendem, vejam como a gente tem uma oportunidade aí, né, uma oportunidade, né, de mesmo na era do TikTok, né, a gente conseguir fisgar, né, fisgar pelo texto, né, fisgar pela narrativa, né, fisgar ali por aquela construção que a gente conhece, né, e aí trazer para esse aprofundamento. Então, é até um tanto, né, a minha fala assim parece um tanto quanto paradoxal, né, mas por um lado tem um scroll eterno em vídeos de TikTok, né? E o jornalismo ele está lá, né? Também buscando a atenção das pessoas. E agora deixa eu puxar, me lembrei de novo de um aspecto dessa pesquisa que eu estava mencionando antes sobre jornalismo local, né? Que é as pessoas dizendo que elas querem ser encontradas onde elas estão. Né? O que isso quer dizer, né? Que as pessoas elas seguem nas plataformas, né? Elas seguem usando esses produtos, né? Então o jornalismo de alguma maneira vai ter que continuar ali, né? Para conseguir chegar, né? E ter o seu conteúdo distribuído para as pessoas. E então a gente tem esse scroll, né? A gente tem essa pouca paciência para conteúdos de pouca profundidade, mas ao mesmo tempo, né, tem uma separação do joio e do trigo ali, porque quando, né, tu consegue, né, se dedicar e colocar esforços, né, técnicos, né, de intelectual, né, jornalísticos mesmo, né, e aí que a gente vê a potência que a gente tem do jornalismo, né, sempre, né, quando tu coloca ali, né, quando tu faz ali alguns podcasts da Rádio Novelo, por exemplo, não sei se vocês já chegaram a acompanhar, né, a Praia dos Ossos, né, enfim, podcasts desse tipo, não só de crimes, né, a galera fica, né, a galera fica e viraliza, né, um podcast que viralizou bastante que foi ali o do Chico Felice, né, da Casa da Mulher Abandonada, sobre essa pessoa, né, sobre essa mulher que morava naquela mansão de São Paulo, né, o negócio pega e viraliza, né, são podcasts que têm horas de duração. Eu acho que vídeo, né, embora eu não acompanhe vídeos muito de longa duração, eu acho que também tem essa potencialidade, embora fazer vídeo, né, seja, né, muito mais custoso em relação a recursos sempre,
do que áudio, né? Porque daí a gente tem que cobrir imagem, né? E fora os outros aspectos aí que a produção audiovisual ela exige. Não sei se respondi, Nubi. Marco, embora não estejamos te vendo, nós vamos te ouvir com muita atenção. Não, queria dizer o seguinte, eu sempre tive envolvido com projetos, novos projetos, né? E nunca vi tantas condições para o desenvolvimento de projetos jornalísticos como agora, por essas ferramentas da internet, principalmente que ajudam ou contribuem decisivamente na questão a questão crucial que era para o jornalismo independente, que é a circulação, a distribuição da informação, né? Hoje a possibilidade de difusão é imensa. Mas hoje também a possibilidade, como nunca, dos pequenos projetos que estão surgindo, se desenvolvendo, e eu acho que tem muita coisa surgindo, é de se unirem, de se articularem de alguma maneira para agregar valor ao trabalho uns dos outros, não é? E encontrar meios de financiamento que os tirem de uma certa indigência em que a maioria se encontra, né? Então, o que trava mais ou menos esse movimento? Eu tenho certeza que ele vai achar caminhos e que ele vai provocar uma grande revolução. A hora em que esse sistema de projetos independentes que estão se desenvolvendo, ele conseguir se articular, ele conseguir entender claramente o espaço que ele tem, as condições que ele vai provocar uma grande mudança. Eu acho que é daí que vem a mudança. Daí que vem a mudança. As empresas, eu vejo que estão num brete e cada vez mais afundando nesse brete, né? Indo cada vez mais para o marketing e saindo cada vez mais do jornalismo, usando o jornalismo para gerar negócios, né? E quando a grande carência, a grande demanda, o grande produto é a informação, é o jornalismo. Num país como o Brasil, que se democratiza, a informação é a coisa crucial, porque a sociedade precisa se organizar para participar, né? Precisa saber o que está realmente acontecendo. Não só as pautas do Congresso, mas as pautas da rua, da esquina, dos bairros. Então, o mercado é gigantesco. E eu acredito que ele vai se articular, se é que essa democracia brasileira tem futuro. Eu acho que tem. Então, eu perguntaria quais são os fatores que dificultam que esses grupos, e alguns fazendo trabalhos muito bons, que já vêm trabalhando, se articularem. Eu fui em São Paulo numa reunião lá de blogueiros e havia uma dificuldade muito grande, havia um entendimento pessoal muito bom e tal, mas de se articular em coisas concretas, uma dificuldade muito grande. A que se pode atribuir isso, hein? Moreno. Nosso entrevistado. Hein? Moreno. O Moreno, desculpa. Moreno, desculpa. Que isso, Omar, é uma honra, cara, conversar contigo. Não nos conhecemos pessoalmente, mas muito já ouvi falar de ti, muito já ouvi falar de ti a partir da Naira Hofmeister, né? A Naira é uma amiga, né, que já participou, inclusive, muitas vezes das minhas aulas na PUC, né? Sempre trago para ela para falar sobre investigação e sobre investigação independente. E a trajetória dela ao teu lado e o teu nome já apareceu muitas vezes na aula, né? Então faço essa reverência também. Obrigado pela colocação. E eu acho que, né, eu concordo contigo na leitura do cenário, né? E aí eu me lembrei enquanto tu falava, né, que o Farol ele tem um produto, além da newsletter, que é um produto anual em que a gente, todo final de ano, a gente convida pessoas, jornalistas, estudiosos, especialistas na área, para projetar a profissão do ano seguinte, né, que se chama o Jornalismo do Brasil. O Jornalismo do Brasil em 2017, 18, 19, né? A primeira edição foi em Jornalismo do Brasil em 17.
E todo ano a gente procura, né, achar uma marca, achar um norte, assim, né, a partir, né, das previsões, né, e dos prognósticos aí das pessoas que fizeram as suas leituras de cenário, né, qual vai ser, o que vai ser do jornalismo no Brasil no ano seguinte, né? E algumas vezes já apareceu, né, um outro valor que eu não citei explicitamente na minha fala inicial, mas que é um valor que faz parte, né, desse ecossistema que a gente vem vendo surgir nos últimos tempos, né, que é a colaboração, né? E por que que isso é algo difícil de acontecer? Eu não sei se tem um fator em específico, mas talvez eu possa trazer algumas pistas, assim. Eu acho que o primeiro fator é a cultura profissional, né? É uma cultura profissional em transformação, né? No sentido de que a cultura profissional do jornalismo sempre foi a concorrência entre empresas e muitas vezes entre jornalistas, embora sempre eu tivesse havido, né, parceria entre jornalistas e coberturas, por exemplo, né? Mas a concorrência ela regra, né? O furo, né, é o furo individual ou o furo do jornal, né? Então é algo novo na cultura profissional, né, a colaboração. E isso se deve muito, né, à existência dessa colaboração, né, ao surgimento desse ecossistema, né? Nos últimos 10 anos, a gente viu coisas, né, que me parecem serem inéditas, né, dentro do jornalismo brasileiro, né, que são esses pools, né, de veículos, né, fazendo determinadas tarefas. E que, às vezes, tarefas e coberturas que eram muito complexas para serem abraçadas por um veículo só ou um indivíduo só, né? Então, eu gosto muito de usar uma figura, né, caricata, é verdade, né? Nas minhas aulas, assim, quando eu falo sobre isso, né, que a gente não tem mais Watergate, né, na maneira como ele foi executado, né? Com duas pessoas, né, dois repórteres conversando com seus editores, né, e basicamente derrubando o presidente, né? Não que isso não possa acontecer, mas que a regra agora, né, é o que aconteceu, por exemplo, né, na pandemia, quando diversos veículos se unem para conseguir dar conta de um apagão de dados do próprio Estado, né? E gerenciam essas informações e oferecem as informações para as pessoas para que elas tomem a decisão, algo que o Estado precisava estar fazendo e não estava fazendo, né? E antes disso, né, em função um ecossistema de desinformação, o Comprova, né, que é também um pool, né, de veículos tradicionais, de legados, assim, de veículos já com história, e outros, né, também se unem para fazer essas verificações, né, essas checagens, né? E aí, voltando um pouco mais, assim, então, como é que eu vejo? Eu vejo isso acontecendo, né? A colaboração, ela está acontecendo, mas tem dificuldades? Tem, né? Eu acho que são dificuldades, primeiro, de cultura profissional, né? E depois, né, de cultura organizacional. E aí eu falava, né, sobre, de novo, e que se mistura um pouco com cultura profissional, porque o jornalismo, tal como a gente foi ensinado, como a gente produziu e como a gente, de alguma maneira, imagina ele ainda acontece dentro de quatro paredes que se chama redação, né? E dali sai o produto jornalístico, né? E agora essa redação, nos últimos tempos, ela foi implodida de diversas, né, maneiras diferentes de se olhar, né? E a gente precisou sair dela e olhar para fora dela, né, para que o produto jornalístico ele também aconteça. Isso é difícil de fazer. Então, eu acho que é difícil de fazer porque a gente é a desconstrução de um imaginário, né? Então, tem a desconstrução do imaginário da concorrência, e tem a desconstrução do próprio método jornalístico, porque para a gente conseguir colaborar, né, uns com os outros, uns jornalistas com os outros, uma organização com as outras, né, a gente precisa criar métodos para isso, né? E aí, de novo, eu só cito aqui, né, a necessidade de a gente se aproximar de outras disciplinas para a gente conseguir trazer outros métodos de trabalho para fazer com que
colaborações elas aconteçam, né? Mas eu sou bastante otimista, e se a gente pensar pelo lado mais político da história, né, das relações humanas, né, que dão resultado dão determinados tipos de resultado, né, eu acho que o surgimento, né, da AJOR há 2 anos, a AJOR fez 2 anos agora, que é a Associação de Jornalismo Digital, né, que tem um objetivo de entidade representativa que se difere um pouco dos sindicatos e da própria ABRAD, que já tem um pouco mais de tempo, né? Ela vem ganhando um protagonismo muito grande, né? Nessa reunião, né? Desses atores, né? Que ainda trabalham em um certo caráter marginal dentro do jornalismo, assim, né? Então, hoje são mais de 100 organizações dentro do jornalismo digital, especialmente o jornalismo digital independente, que fazem parte da AJOR, né? E eu venho acompanhando, né, essa organização, né? E ela vem ganhando protagonismo, ela vem ganhando importância justamente, né, em ser esse elo, né? O elo que faz e que promove, num primeiro momento, diálogo, reunião, né? E coexistência entre essas organizações e esses jornalistas do Brasil inteiro, né? Então está sendo bem interessante. Isso culmina, né, recentemente no papel que a AJOR, entre outras organizações, estão tendo, né, na própria discussão sobre o PL 2630, né? Então há uma articulação política ali, né, dentro do jornalismo com jornalistas, né, que também é um movimento inédito, né, assim, ou pelo menos que renasce de uma outra forma, né, nos últimos tempos, assim, né, atuando na sociedade civil em prol não de um produto jornalístico, né, mas, né, de interesses, né, para o jornalismo ali. E aí, claro, dentro da JOR também nascem outras iniciativas, outras possibilidades de trabalho em potencial, né? Então, eles têm, né, oferecem várias possibilidades de haver colaboração. E isso, eu vejo, embora isso tenha dificuldade de acontecer, eu vejo acontecer cada vez mais, né? E eu acho que é por aí também, né, que a diferença ela vai ser feita, né? Eu acho que a gente vai assistir isso ainda. Eu queria dizer o seguinte: eu acho que ou nós desenvolvemos e consolidamos um outro jornalismo, um outro tipo de jornalismo, fora desse jornalismo hegemônico que nós ainda temos até hoje, ou não há expectativa para uma democracia no Brasil, entende? E esse jornalismo aí, com os compromissos que ele tem, com os cadáveres que ele tem no armário, ele não tem condições de atender à demanda por informações confiáveis que uma sociedade que se democratiza tem, a gigantesca. Eles não têm condições. Eles não têm condições. Outro dia eu vi uma entrevista do Gilmar Mendes. Ele disse assim: o Moro, as coisas que o Moro fez, o Dallagnol, foram abomináveis, mas não podemos esquecer também da mídia, porque esse esquema foi sustentado durante 2 anos pela imprensa, com vazamentos ilegais, entende? Com manchetes baseadas em vazamentos ilegais. Enfim, acho que a mudança passará por um outro paradigma, né? Que vai acontecer certamente a médio prazo, se é que vai acontecer, né? E aí eu vejo que a dificuldade toda e essa mudança ela vai depender. Essa tarefa é uma tarefa dos profissionais que sabem lidar com a informação, dos jornais. Essa é uma tarefa da qual eles não têm como fugir. Se eles fugirem dela, eles vão fracassar como profissionais, acredito. Entende? E eu vejo que eles enfrentam 2 dificuldades. Uma delas é a dificuldade de se organizar. Talvez, falasse aí, talvez venha de uma certa cultura de ser empregado, né? do empregado. Eu tenho que me contratar e me pagar para eu fazer jornalismo. Isso acabou, não tem mais isso. Outro dia eu até disse para um colega e depois me arrependi porque pareceu grosseiro. Ele trabalha num jornal, né? Ele disse: não acredito em jornalista empregado. O jornalista empregado é um office boy de luxo de uma empresa. Faz ali o que os caras deixam e querem. Né? Então, e isso é hoje escrachado. No meu tempo era muito disfarçado, havia nichos e havia espaços para se trabalhar. Hoje não tem mais. Tá? E a outra questão que eu vejo é essa questão da organização. Os jornalistas, talvez por esse cacuete de serem empregados,
não conseguem encontrar outras maneiras de se organizarem, que não seja um empresário que os contrate para trabalhar, que é o que não existe mais. E o outro que eu vejo é a questão da pauta, a questão do olhar sobre a realidade, sabe? Do método de buscar a notícia. Porque hoje, esse método que se faz hoje, de pegar o telefone e ligar para os assessores, ele vem funcionando há muito tempo, mas ele é uma falácia. Diante da realidade, hoje ele é uma falácia. Tá? Hoje, o trabalho jornalístico requer um esforço, requer que não está disponível. As redações encolheram, aproveitaram a pandemia para cortá-lo, aproveitaram a pandemia para cortar as equipes. Na hora que tem uma... É como um exército que, na hora que tem uma guerra, manda os soldados para casa para eles não levarem tiro. Foi o que a imprensa fez. A imprensa fez. Tirou os repórteres da rua. É tão importante os repórteres na rua num momento desse quanto os enfermeiros nos hospitais. Entende? Formar para a população o que está acontecendo. Não, mandaram os caras para casa e cortaram os salários. Entende? Então, esse troço fracassou. Mas eu queria te ouvir sobre isso. Essa dificuldade de organização e essa dificuldade de gerar uma nova pauta, de um olhar diferente para a realidade, vai gerar uma nova pauta, sabe? Sair dessas pautas viciadas, sabe? Pois é, perguntas difíceis. Eu acho que a organização acho que passa um pouco por aí. Eu acho que eu insisto na questão organizacional, mas na questão cultural, né, da profissão, e que passa muito pela tua, né, vai ao encontro aí das tuas observações, Elmar, né? E eu acho que a nova pauta, a nova maneira de olhar, né, para a realidade, também concordo contigo que falta, na verdade, olhar e estar na realidade, né? E aí eu acho que tem uma questão circunstancial, contextual, geracional, né, que faz com que o jornalismo ele saia da rua, né? E eu estava comentando aqui sobre, né, os estudantes, né, e o perfil dos estudantes que estão chegando, né, estão saindo do ensino médio, estão chegando na universidade, não contribuem em nada nesse sentido, né? Mas, ao mesmo tempo, me parece que está ficando evidente, especialmente numa retomada pós-pandemia, né, que é necessário ir para a rua, né? Então, me parece que o jornalismo ele vai ser, de novo, empurrado, né, para esse olhar para a realidade, porque talvez esteja no olhar, né, na rua, né, na percepção da realidade, né, a própria saída para o seu modelo de negócio, né? Já que as pessoas elas estão demandando que o jornalismo esteja onde as coisas, né, nos lugares onde as coisas estão acontecendo, para que o jornalismo, de uma maneira precisa, né, informe, né, ofereça as informações que possa fazer diferença na vida das pessoas. Ou seja, né, estar na rua, estar no bairro, estar na prefeitura, né, e ali, né, fazer observação e contar para as pessoas o que está acontecendo. Eu acho que isso é fundamental que seja retomado. Não sei exatamente como isso vai ser feito, mas aí não sou eu que estou dizendo, né? Talvez isso seja fundamental, inclusive, para o modelo de negócio, porque daí as pessoas elas vão enxergar o valor do jornalismo, né? E saber diferenciar de uma simples informação que está circulando na internet. Muito bom. Nós vamos ter que encerrar com duas pautas muito inteligentes e interessantes postas. Esta é a intervenção que o Romar fez sobre o papel do repórter e o modo de conduzir o processo de trabalho do repórter nesses tempos que vivemos. E aquela outra menção que tu fizeste, Moreno, a JOR. Eu acho que nós temos aí uma bela sugestão de conversa que vamos tentar engatar e até depois eu vou pedir tua ajuda para nós chegarmos a isso. Acho que aí temos realmente uma bela conversa a sustentar. Muito obrigado, Moreno Osório, pela tua participação, tua disponibilidade, as tuas colocações muito interessantes, inteligentes e oportunas. E espero contar contigo em outros momentos. Valeu, Moreno. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Fico muito honrado pelo convite, pela participação. Espero ter podido contribuir com as reflexões de vocês. Não tenha dúvida quanto a isso. Muito obrigado. Até uma próxima. Valeu. Um abração. Boa noite. Boa noite, pessoal.